Chegamos! Que bom! Esse é o nosso CBPcast mais uma vez, permitindo esse encontro tão agradável, não é, Luísa? Sim, Tão com certeza. maravilhoso, tão engrandecedor, não é? É verdade. E quantas coisas nós já aprendemos ao longo desses episódios, não é verdade? Já passaram muitas personalidades por aqui que vieram só pra acrescentar na nossa vida, assim, de verdade. Todos os episódios um aprendizado diferente, tanto pra gente que tá aqui, quanto pra quem nos assiste. Eu acho que você definiu bem, Luiz. Eu acho que a primeira coisa que a gente se dispõe aqui é aprender. É isso mesmo. Mais do que qualquer outra coisa, a nossa vontade é deixar o nosso coração aberto mesmo para que encontre outros corações. E esse CBPcast promete. Esse episódio, olha, fora do comum, tá bom? Diferente, empolgante e, mais uma vez, nos ensinando muito. Uma grande oportunidade que esses encontros permitem, né? É isso aí, tudo pra vocês, que vocês se encantem pelo episódio de hoje, que vocês aprendam bastante, porque é isso que a gente está trazendo por aqui. É verdade. O nosso convidado de hoje, vamos logo para ele, né? Vamos Porque sim. não podemos perder tempo, um segundo. Tem muita Tem muito coisa que boa, contar, né? é. Tem muita coisa boa para a gente Tem muito que conversar contar. aqui nessa calçada virtual, que é o nosso CPPcast. Vamos bater um papo com Olha ele o hoje. nome dele. João Ulisses Filho. Alguém conhece? João Ulisses Filho? Por aí não, né? Mas vamos Mas lá. se a gente chamar assim, João do Crato, Aí, aí pronto, né? Aí nós já a achamos. multidão já se levanta. É verdade, já achamos, já encontramos. E se nós chamarmos também ele de João do Mundo, tá bom? João do Mundo. Tem que perguntar pra ele, né? Vamos perguntar. Alguém já o chamou assim e eu disse como casou bem. Como fez bem essa apresentação. João do Crato agora é João do Mundo porque a cultura não tem limites, não tem fronteira. É verdade. Alguém chegou a apresentá-lo dessa forma, Luísa. Ele é um multiartista, mobilizador cultural e social, possuidor de uma alma leve, de voz firme e de uma doçura inigualável. E olha, Eu isso de disse- voz firme Gostou, né? tem presença. Tem sim. E não é uma definição. São apenas adjetivos dentre tantos outros que Aham. ele condensa, né? Que ele traz consigo. Vamos logo para ele. Vamos. João do Crato, seja muito bem-vindo, João do Mundo, Olha a só, esse nosso CBPcast. Eu estou lisonjeado com tanta gentileza, com tanto elogio. Isso é muito bom, né? Estar aqui nessa calçada virtual para bater um papo descontraído sobre Verdade. as acontecências culturais do universo. É. Isso é muito importante. Com Eu me certeza. sinto muito agraciado. Gosto, é um assunto que me faz bem Uhum. conversar, principalmente porque cultura é universo. A cultura ela está expressa em todo e qualquer ser Sim. que esteja habitando esse planeta, em qualquer lugar do mundo. Então, cada relação que o ser humano tem consigo mesmo, com a sua família, com a comunidade, com o cosmos, com o meio ambiente, com a política, tudo isso é cultura, né? Tudo é E isso cultura. deve ser enaltecido, discutido, né? E sugerido, porque a cultura está aberta, Uhum. né? Ela é tem um leque aberto Sim. de possibilidades a partir do momento que você sugere, que você troca informações, Uhum. porque na verdade quando você fala que vocês têm aprendido muito, mas assim, o aprendizado é uma troca, né? Ninguém ensina só É. por ensinar, a gente ensina aprendendo, É né? verdade. E eu acho que isso é que é o grande lance, né? Assim, eu sei de coisas que vocês não sabem, mas vocês sabem de coisas que eu não sei. E no momento que a gente faz essa troca, a gente está fazendo uma educação popular, Uhum. né, contextualizada Melhor com a definição. nossa história, Uhum. né? E que isso é que é importante da gente conversar sobre Sim. isso. E por mais que as pessoas achem que não, todo mundo precisa de cultura. Com certeza. Tá na né? vida de todos. Há um filósofo que diz, né, ele é antropólogo também, ele diz o seguinte, olha, nós temos uma primeira natureza, humana, mas temos uma segunda natureza, é a cultura. Porque ela nasce da ação humana, mas ao mesmo tempo forja o ser humano, constrói o ser humano. Então a cultura, na verdade, ela é gestada pelo humano, mas ao mesmo tempo ela ajuda a formar essa segunda natureza, nos permitindo dialogar, nos permitindo aprender, evoluir. Então sem a cultura não há possibilidade nenhuma de evolução. Com certeza. Não é verdade, A cultura ela é transcendental a qualquer atividade humana, né? Ela tem que estar associada à educação, à saúde, ao meio ambiente, à assistência. Enfim, a cultura ela realmente ela tem que estar engajada em toda a relação do homem com a vida, com a própria vida, com a natureza e com a vida dele, né? Porque ela é quem vai nortear
né, todo o seu conhecimento enquanto ser humano de passagem por esse planeta, por essa terra. Então é importantíssimo que a cultura ela seja difundida, ela esteja dentro das bases da escola, na comunidade, na família, para poder isso ser o grande diferencial, né, da educação. Porque quando a gente fala, quando a gente não consegue desassociar a educação de cultura. Não mesmo. Né? Porque se elas não estiverem juntas, né, o papel não vai estar sendo cumprido de fato e de direito, né? Porque a gente tem que estar consciente de que a cultura ela tem essa possibilidade de transformação. Todos os grandes movimentos que aconteceram na humanidade, eles foram transformados a partir de uma revolução cultural. Né? A Revolução Cultural, a Semana de Arte Moderna do Brasil, a Revolução Francesa, enfim, tudo que aconteceu que transformou a humanidade, ele foi um movimento cultural muito forte. Né? Então é isso que a gente tem que ter visão e deve trazer para nós, nosso cotidiano. Sim. Porque a revolução quem faz somos nós. Somos nós. Né? No nosso ambiente, no nosso lugar. Né? É interessante demais isso, né? Porque às vezes a gente quer muito a mudança do ser humano, a mudança local, de onde você está, mas não abre espaço para que a cultura se manifeste. E como você tão sabiamente disse, grandes transformações, elas nascem, elas partem justamente dessas transformações, das revoluções culturais. Certo, que é uma coisa que é muito particular de cada um, né? Mas que ela também não é sozinha, né? Ela precisa, né, do engajamento, da mão segura na outra mão, para poder, a partir dessa grande ciranda, né, você transformar essa aldeia, que é o universo, numa aldeia que você possa ter minimamente harmonia ao viver. Eu sei que é difícil, a gente está permeado por um mundo de pandemias, de guerras e de desigualdades, né? Mas a gente sabe que dentro desse contexto está tendo a transformação cultural, né? Que cada ser humano, por vivenciar essas etapas da vida, ele está construído paulatinamente. E a gente falava sobre as crianças, né? Agora há pouco que a Odísio estava contando que a filha dele tá super animada com o balé, com a dança. E olha como é lindo isso começar logo da base, desde casa. Dentro de casa, com apoio, na escola, né? Na comunidade. É importantíssimo, porque são aprendizados que vão formar-te como ser humano, como artista, ou ser humano, ou qualquer outra coisa, né? Mas que é muito bom você ter ciência disso, da importância da cultura, da arte dentro desse contexto familiar, educacional e humano, principalmente, né? Porque certeza. Quando você se emociona com uma sonata ou com uma música popular do Cariri ou com uma expressão indígena, um canto indígena, um ritual indígena, ou um batuque afro-africano, né, ou uma música cigana, enfim, todo esse universo, uma interpretação teatral, tudo isso, quando você tem esse poder, quando você dá-se essa oportunidade, né, de se emocionar, de escutar, de trazer para si aquilo como um aprendizado de vida, isso é muito importante. Você nunca será uma pessoa alienável, né? Você vai estar sempre antenado e vai estar sempre uma pessoa que vai estar revolucionando o seu espaço, onde você estiver. Verdade. Né? E essas coisas, a gente tem que oportunizar e deixar que as pessoas se expressem livremente, né, para poder ter uma significância real para essa transformação que a gente sonha, né, no planeta, né, de harmonia, de arte, de bem viver, né, uma aldeia plena de luz, de sabedoria. É um sonho mesmo. Que é isso que a gente sonha. E o sonho move, né? Lógico. O sonho é que nos move, nos leva para frente. Né? A gente tem que pensar nisso mesmo, né? Porque a gente está aqui para fazer isso mesmo, transformar. A gente recebe um planeta maravilhoso para habitar e não vai cuidar dele. Não vai chamar de casa. Vai chamar de minha casa para me cuidar minuciosamente de tudo que tem ao meu redor. Né? E dos outros também. E dos outros, porque quando está tudo que está ao meu redor, se eu cuido de mim, eu cuido do mundo. Né? Eu estou preparado para cuidar do mundo. Então essa relação tem que ser muito afetiva, amorosa, acolhedora, receptiva, de abraço, sabe? Porque é isso. Nós estamos aqui para isso, para essa troca. E a cultura e a arte, ela possibilita isso, né? Ela possibilita esses encontros, essas emoções, que é isso que faz você
né, formar essa energia boa. Que linda introdução essa, Olha, né? pelo amor de Deus, já causou inspirações aqui na gente. Ô João, e fazendo essa leitura, né, da importância da cultura para a educação, para a sociedade, para a edificação do ser humano, como que ela contribuiu e contribui para aquilo que você é hoje? Então, quando você olha para si, para João, o que você percebe a sua essência, qual o papel da cultura? Como é que a cultura ela ajudou a construir aquilo que você é hoje? Eu acho que, assim, nós todos temos todas as possibilidades do mundo, basta que a gente comece a exercitá-las, né? Verdade. Eu sempre fui, graças a Deus, né, fui beneficiado com até os locais por onde eu tramitei. Por exemplo, na minha infância eu tive uma infância rica em brincadeiras, eu era brincante de lapinha. Tu é de Sobral, né, João? Eu nasci num distrito de Sobral, mas eu não passei nenhum ano lá direito. Por quê? Porque a minha relação com o Cariri, meu pai é daqui... Você foi puxado, chamado, né? Chamado. Né? As coisas da vida que tinham a ver com o trabalho do meu pai. Como meu pai era um homem que trabalhava em projetos, era no DENOX, que é o Departamento Nacional de Obras contra as Secas, né? Que era um departamento federal, e que tinha aqueles funcionários que iam, se deslocavam, foi naquela época do regime militar, onde foi construído muito açude, muita estrada no Brasil, e o meu pai vivia, e até quando ele era convocado para ir para algum lugar, ele levava a família. E aí foram nascendo, nós somos 9 irmãos que nascemos basicamente em lugares diferentes. Né? Mas eu tive a felicidade de, com um ano, vir de lá para cá, né? Para o Cariri, né? E aí eu tive essa oportunidade de vivenciar essa beleza do Cariri, assim, de ter uma liberdade, principalmente porque eu estava, logo a princípio, na infância, eu estava lá em cima da Serra do Latão, e lá eu pude tomar banho no Rio Cariúza, eu pude, sabe, ter contato com a natureza. Inclusive com contato com o trabalho do meu pai, né? Que era para ver aqueles homens que eram explorados, trabalhavam de uma maneira... E aquilo tudo foi me despertando essa ideia que eu tenho de justiça social, de igualdade, de oportunidades, né? E aí aí no Crato, enfim, quando eu vim começar a estudar aqui no Crato, aí o Crato era, na época, nos anos 60... o esplendor da cultura popular. A Feira do Crato, dia de segunda-feira, era um espetáculo, era uma ópera livre, aberta, para quem quisesse desfilar por as ruas e ver rabequeiros, violeiros, zabumbeiros, bandas cabaçais, cantadores de viola. Incrível. A gente devia ter isso hoje, né? A agricultura viva, a agricultura viva, você vendo aquilo, todos os produtos da agricultura sendo comercializados de uma maneira muito justa, que coisa sabe? linda. Todo mundo usufruindo. Na verdade, era uma bandeja farta de tudo que você pudesse imaginar. Cultura do Nordeste. Então, foi a minha universidade, a minha primeira universidade. Pô, deixa eu dizer aqui que fui seu colega em tempos diferentes. Nessa universidade, que é a Feira do Crato, eu fui seu colega em épocas diferentes. Mesmo não tendo toda essa efervescência cultural, essa grandeza de expressões, né, com bandas, cabaçais e tudo, mas eu peguei um pouco ainda desse estilo original que a feira tinha, sabe, Luísa? E eu trabalhei na feira também, fui feirante, vendi muita fruta. Eu acho que essa questão de se comunicar, eu aprendi muito ali, foi uma escola para mim, não é? Porque ali você tem que saber negociar, mas você tem que saber também conversar com as pessoas, saber acolher, escutar a história delas. Incrível. Não é? E saber também contar histórias para elas, né? Para que seu produto ele seja interessante, né? E ele seja também adquirido. Mas a Feira do Crato tem uma energia. De fato, eu não sei como está hoje em termos assim dessa energia, mas é muito marcante, né? Não só o que a história narra, o que a história conta, mas também o que ficou impregnado na vida das pessoas que passaram por ali. E pelo que eu percebo, pela maneira como você fala desse momento da sua vida, não é diferente. Parece que a feira teve um lugar decisivo na sua história. Quem né? teve o privilégio de conviver com Dona Cissa do Barro Cru, que foi uma artesã fantástica, que fabricava bonecos de barro cru, e ela mesma pintava, e ela mesma coloria, e ela mesma criava histórias e personificava aqueles bonecos, né? Criava diálogos, era um teatro, ela estava ali com os bonecos, ela conversava. E a gente ia toda segunda-feira ficar do lado dela, ali na beira do canal, onde ela botava os bonecos, ela expunha os bonecos.
Então, era um espetáculo maravilhoso de você ver, né? Dona Cissa do Cissa Barro Cru. Tem peças dela no Museu da América Latina, está espalhado. Ela tem documentários sobre ela, feito pelo cineasta Rosenberg Cariri. Nossa. Né? Então, assim, é uma pessoa que você precisa saber. Porque, na verdade, o grande deficiência que nós temos aqui dessa nossa história é que essa história não é contada. Ela não é contada. A nossa história, dos nossos mestres, das pessoas que contribuíram de uma forma espetacular, principalmente para que essa cultura estivesse viva, hoje ela não é contada. Os nossos grandes mestres de reisado, os nossos grandes... Nós tivemos aqui o ciclo das casas de farinha, dos engenhos, que era povoado de grandes mestres. Zé de Matos, um grande poeta popular, repentista, que o Dr. Zé Flávio escreveu um texto sobre a vida dele, que a gente montou um espetáculo maravilhoso e circulamos ainda aqui pelo Ceará, com um elenco maravilhoso de artistas, cantando e contando a história de Zé de Matos, porque ele era um homem do engenho, mas era um repentista. Quando ele abria a boca, era poesia pura que saía. Né? Então, assim, essa história, ela nunca foi contada nos livros Deixa eu te perguntar, né? E provocar, João. Você acha mais que essa história ela não foi contada ou ela foi mal contada? Não, eu acho que ela não foi contada, porque mal contada, é até sim, porque, por exemplo, ela não foi mal contada porque ela não tinha visibilidade, né? Porque às vezes você conta uma história mal contada, tentando até fazer algum afronto a algum personagem que não lhe agrada, e esse personagem finda sendo um vilão, alguma coisa nesse sentido. Sim. Eles nem chegaram a ser nem espaço tiveram, nem foram vilões, nem foram artistas, protagonistas de nada, né? Fizeram a sua história no seu cotidiano, revolucionaram. Mas na hora de que essa história fosse contada nas escolas principalmente, que era importantíssimo que estudasse a história do Crato, em cada escola pública ou particular da cidade, tivesse uma matéria específica para ser com introdução e um desenvolvimento dessa história, e que essa história fosse uma história que não tivesse fechada, é uma história que ela está aberta. E os alunos precisam estudar isso, porque, bom, na URCA, por exemplo, no vestibular da URCA, são cobrados conteúdos nesse sentido, do Cariri. Então você precisa conhecer. Precisa, e a gente não sabe o que foi o Caldeirão do Beato Zé Lourenço, né? A gente não sabe, né, a importância dos índios cariris na Confederação do Cariri. Você não sabe, você não se assume enquanto afrodescendente, nem indígena, que nós somos cariri, nós somos africanos, né, na nossa... Né? Aqui a gente não sabe que aqui nós temos uma infinidade de comunidades quilombolas aqui na região do Cariri. A gente não sabe que o Crato teve comunidades quilombolas, né, que são que tá remanescente das épocas dos engenhos de cana-de-açúcar e tudo mais. A gente não sabe de nada disso, né? Porque essa história nunca foi contada, nem é contada. Na verdade, a nossa história é uma história eurocêntrica, branca, de reinados que vieram para aqui e chegaram aqui no Brasil, destruíram lindamente o nosso pau-brasil, a nossa floresta, acabaram com a nossa Mata Atlântica, contaminaram nossos índios de doenças, sabe? Trouxeram negros africanos como escravos, tiraram eles dos seus reinados na África, onde eles viviam em reinos, para trazê-los como escravizados. Quer dizer, isso é muito cruel, né? E essa história... E é a história que a gente sabe. E é a história que a gente sabe, né? E a gente louva muitos heróis, são vilões, né? Na nossa, né? O que às vezes a gente não reconhece, por exemplo, Zumbi de Palmares, né? Que foi um grande lutador em defesa do seu povo, né? Enfim, a gente nunca sabe, a história está sempre às avessas. Sim. Né? Principalmente porque ela foi construída dentro de um regime colonizador cruel, né? Justamente esse eurocentrismo. As Américas foram colonizadas muito cruelmente, né? As civilizações asteca, maia, as grandes civilizações sul-americanas aqui, os incas, aqui foram todos destruídos de uma forma muito bizarra, muito pesada, um astral muito baixo, né? E aí se por que aqui hoje as pessoas têm um encantamento? Eu vou visitar Machu Picchu, eu vou para os templos, né, astecas no México, vou ver... Porque, na verdade, essa é a história mística do povo, né? É a história da expressão que vem da alma do povo. Não foi uma história construída através da academia ou dos louros que você ganhou por você ser um intelectual que estudou em Louvre ou não sei aonde foi. Tá entendendo? Assim, porque essa universidade, essa academia, ela tem a popular
ninguém, assim, por que é que hoje eu acho é importante que a universidade e as escolas saiam um pouco de dentro dos seus muros e vá nos terreiros dos mestres para conhecer, para poder trocar essa informação. Porque você vai lá no mestre Aldeni e vê um homem de 94, 5 anos lidando com a criançada, ensinando eles a dançar o reisado, a tirar um joguete de espada, ou ver um mestre ensinando. É uma escola de vida. E a maneira como ele educa essas crianças, né? Como ele trata essas crianças, né? É de uma maneira muito legal, né? Não tem aquela coisa arbitrária, autoritária que às vezes a gente encontra em diversos segmentos da educação ainda, né? Tanto fundamental como superior. E olha quantas crianças vão ser incentivadas por isso, né? É isso que eu te perguntar, João. Vão crescer com esse pensamento. A gente já tem essa clareza, né, da importância da cultura, e essa sua fala, ela coroa muito bem essa reflexão. Mas a educação, que é uma parceira necessária para a promoção cultural, no formato que ela é apresentada hoje, ela favorece a essa solidificação da cultura, a essa expansão, esse crescimento cultural? Eu acho que não, né? Eu acho que não, porque nós temos uma educação bancária, onde você tem uma sala de aula com os alunos perfilados, um atrás, olhando para a nuca do outro, e um professor vomitando conteúdos, né, de uma forma em que dificilmente tem uma interação. O professor ele vai cobrar do aluno a matéria que ele deu, e ele vai ter que tirar uma nota boa, senão ele vai sair para recuperação, vai ser tipo de coisas que eu não acho que conduza muito bem. É claro que nós estamos num sistema capitalista, num sistema de que vai cobrar esse tipo de conteúdo, mas né? Se você não fizer, aliado a toda essa frieza que é a educação bancária, aquela educação, né, que você tem que manter um comportamento. Mas se você não oportuniza que tenha uma maleabilidade, né? E essa maleabilidade seria o quê? É você sair um pouco para visitar os mestres, para receber os mestres dentro da escola, né? Para ir ver as expressões da natureza, para reconhecer a importância de você cuidar do meio ambiente, né? E esse meio ambiente, ele não é só o que está ao teu redor, é você em si se desprover dos preconceitos que a própria educação lhe impõe cotidianamente. Você sabe que você, a partir do momento que você nasce nesse mundo, né? A coisa mais importante que você faz quando você nasce é a respiração, né? Quando você respira nesse mundo, que é uma respiração natural. Você vê um bebê respirando, você vê como ele respira tranquilo, ele mexe com o diafragma, ele enche o pulmão, em toda a sua expressão do pulmão, solta, né? Depois que começa a educação, em casa, na comunidade, na escola, você vai começando a criar seus medos, os seus limites. Aí a sua educação começa a ficar só aqui, a sua respiração fica só peitoral, que você já não consegue levar o ar lá para toda a extensão do pulmão, não consegue respirar e soltar o ar plenamente, porque você já começa a receber as repressões. O menino não faz isso, o menino isso é feio, o menino isso é imoral, o menino não faz isso, que isso é... Tá entendendo? Olha, cuidado, senão tu vai pro inferno. Vai ser reprovado, vai tirar uma nota. Aí isso aí vai podando as possibilidades de você ter essa maleabilidade que só a arte e a cultura te dá. Quando você começar a dançar, nem que seja num reisado, num maneiro pau, numa lapinha, ou depois você vá para o balé popular da Bahia, ou vá para o Bolshoi na Rússia, ou vá para qualquer outro grande, né? Lá em casa, a gente era de pequeno já, de novinho, já incentivado para brincar a lapinha, para dançar a lapinha. Minha mãe, ela dançava, ela cantava, ela conduzia, era uma líder na comunidade. Desde o tempo que ela morava na zona rural, quando veio para a cidade, ela trouxe isso também. Também as minhas tias, tia Zelita, que era aqui do Mutirão, mas que agora já está junto de Deus, né, na eternidade. Minha mãe também já fez a passagem dela, mas elas dançavam muito a lapinha, né? E nos ensinou muito a cultivar isso. Pra você ter uma ideia, como ela era semi-analfabeta, ela fazia todo ano a gente escrever, né, a lapinha nos cadernos para entregar para as crianças decorarem também. Isso é educativo demais, isso é transformador, tá entendendo? E assim, eu tenho estado em alguns espaços, quando me convidam, tentando fazer
dar esse alento às crianças. A gente montou, antes da pandemia, a gente montou numa escola da zona rural, uma lapinha, eu fiquei encantado. Com o talento, a princípio tem uma certa resistência, porque eles não têm mais. Mas quando você começa a cantar e a mostrar o sentido do que é que representa aquilo ali dentro de um contexto geral, que é uma ópera, que são as crianças, que são os elementos da natureza que estão indo visitar Jesus na manjedoura e cantando para ele, tá entendendo? Aí eles começam a se empolgar e começam a achar interessante, né? Essa coisa que é o teatro, né? Que é a interpretação, que é a possibilidade de você trazer para si um personagem, né? Que esse personagem se incorpore no seu ser e você possa falar por esse personagem. Isso é muito legal. Verdade. Isso é muito maravilhoso. Traz liberdade, né? Dá milhões de possibilidades, né? Agora eu gostei muito, acho que você também, Luísa, dessa analogia que ele fez em relação à respiração. Quando a criança nasce, o bebezinho ainda, a primeira coisa que ele quer Eu gostei é também. respirar. E essa respiração ela é completa, ela preenche o pulmão por completo. Da mesma forma quando totalmente, você tá fazendo. né? Mas aí com o tempo ele vai se revestindo de preconceitos, de A respiração vai subindo pra cá. dificuldades. Fica só peitoral. A gente, quando vai começar a cantar, né? Que vai passar. A primeira coisa é a respiração, né? Quando vai pro teatro, as primeiras aulas é respirar. É, respirar. É respirar, que a gente não sabe respirar. Né? Porque a gente perdeu a possibilidade de conseguir trazer para o seu, né? Para a sua corrente sanguínea, para o seu pulmão, essa vastidão. As pessoas comuns não sabem disso. Nosso pulmão é uma bola que quando você enche de ar, ele vai se abrindo, as costelas vão se enlarguecendo, sabe? Por que os cantores de ópera, eles hoje conseguem cantar para grandes espetáculos sem estar com o microfone? Por quê? Porque é uma atividade que eles exercitaram bastante, o diafragma, a impostação de voz e a respiração, porque a gente só atinge os altos agudos e os baixos, mais graves, se você estiver bem, né, calçado com o ar. Eu tinha uma coordenadora que ela também já faleceu há algum tempo. Minha coordenadora do teatro, ela ficava lá no final do teatro, a gente no palco e ela lá no final. Fala mais alto. E a gente sem microfone. E ela, você tá falando muito baixo, fale mais alto. E aí ela já botava a gente pra lá, vai respirar, aí volte. Aí fale mais alto que eu quero ouvir você daqui. Recitando isso e eu quero ouvir daqui, do final. Quero que a última pessoa escute. E você conseguir, por exemplo, sussurrar no momento que o personagem tem que sussurrar. Só que tem que todo mundo ouvir. E quem está lá no fim escutar. E a gente perguntava, mas professora, a gente tem que sussurrar, como é que as pessoas lá do final vão ouvir? Aí ela, você é ator, faça. Sussurre com ar. Exatamente. Bote o seu pulmão para, né, o seu diafragma principalmente para funcionar. Você vai sussurrar com a sua voz, então sussurre alto. Ela falava tá assim, engraçado, A gente tem essas dificuldades, né, porque realmente é muito difícil. A gente não tem, né... E a gente não conversa sobre isso também, né? A não ser que você vá para um espaço onde muitos dos meus colegas não conhecem essa realidade. Eu vivi no teatro desde pequena por causa da minha irmã, que hoje ela é formada em teatro, né? E mestre em artes cênicas. E desde pequena, quando ela ia para as aulas, para os ensaios, eu estava lá no meio. Então, assim, desde esse momento eu fui inserida. Só que quantas pessoas não são inseridas dessa forma? Verdade. Então, o que o senhor disse no início, eu tive sorte de estar nesses lugares que eu tramitei, né? É uma coisa que eu também tive sorte, porque senão hoje eu não saberia dessa assim, a gente teve essa sorte, ela vem do seu próprio merecimento também, né? Também, porque você começa, por exemplo, eu desde criança, eu fui uma criança muito incomodada com injustiças. Fazer por onde, né? Eu sempre, sabe, eu lembro de cenas, eu criancinha pequeno, de jardim de infância, que eu nem sei se chamavam na minha época esse jardim de infância, e de eu me incomodar, às vezes, com cenas de racismo dentro da minha sala, que sempre teve. Eu sempre me incomodei com isso, né? E, assim, com injustiça de qualquer forma. Eu acho que nós estamos aqui para sermos irmãos. Nós somos irmãos e ninguém aqui é melhor do que ninguém, nem ninguém sabe mais nada do que ninguém. Todo mundo tem sua possibilidade de aprendizado, né, de ensinamentos, e a gente tem que dar oportunidade às pessoas de se manifestarem. Então, agora, se você é podado desde criança, como é que você vai, é verdade. você vai manifestar? Só que isso, Aldísio,
esse sentido de as pessoas, por exemplo, da minha idade não terem esse conhecimento, eu acho que não é nem conhecimento, essa experiência, sabe, que faltou. Eu acho que também não vão ter, porque quando passa, por exemplo, estão muito focadas em seguir um caminho já premeditado. Exatamente, porque o sistema, na verdade, ele é muito perverso, né? Com essa coisa da competitividade, você está num mundo de, que eu tô aqui tô na mesma sala que tu, no terceiro ano para fazer vestibular, mas eu tô concorrendo contigo por uma vaga, né? E eu se eu puder, eu passando, tu que se dane, né? Tem muito disso, essa disputa, né? Que é muito louco, a gente perde essa, né? Então acaba não podendo respirar para olhar para outras, tá muito tensionado, pra essas outras coisas importantes. É muito difícil. Aí a sociedade fica, aí você recebe as coisas muito prontas, né? O consumismo é muito cruel, né? Você vai ter que ir para o shopping, né? Você vai ter que comprar um chapéu de marca que você compra no meio da feira por R$10, você vai comprar por quase R$1.000 no shopping porque tem uma grife ali e você vai ter que... tu não usa... uma grife aí famosa. Tu não usa isso não? Como é aquela do jacaré? Não, é melhor não dizer. Passa. Todo mundo conhece. Todo mundo conhece, né? A do jacaré. Você não usa isso, mas você não usa aqui. Tá entendendo? Tem isso. Todo isso você é induzido, né, a entrar num mercado de competitividade que você perde a ternura. Né? Você perde verdade. A ternura. E a importância dessas feiras. Olha, o quanto aprendeu, o quanto tu também, né, Eudis, aprendeu com esses ambientes a falta deles para as outras hoje pessoas. Em dia eu sou ainda uma pessoa que, por exemplo, eu acho que eu conto nos dedos de uma mão as vezes que eu fui no shopping do Juazeiro, fui fazer alguma obrigação. Porque não me interessa o que é que eu vou ver ali. Né? Eu não sou um consumista. Eu não consumo roupa. Eu vou pro cinema. Né? Aí eu vou. E eu nem vou, porque até o cinema me incomoda. Eu preferia que eu tivesse a sala de cinema aqui do Crato. Eu queria tanto, é meu sonho. O Cassino Moderno, o Cine Educadora. É meu sonho que tivesse. A sala de cinema daqui, né? Para poder não ir, para entrar naquele esquema É meu sonho. Lá em Fortaleza tinha um que era no... Consumo, porque assim, esses cinemas não passam mais cinema de arte, né? A ideia é criar necessidade, né? Vai criando necessidade e você vai se alimentando, né? E ao mesmo tempo criando outras necessidades para que o próprio sistema se mantenha. Essa coisa das grifes, né? Por exemplo, você não valorizar uma... Por exemplo, essa camisa eu mandei fazer uma costureira lá do Baixio das Palmeiras. Porque eu prefiro, porque ela faz do jeito que eu quero. Eu não vou chegar numa loja e vou comprar uma roupa, aí eu visto quando na festa chega, ele tem com uma roupa igual, exatamente. Eu jamais vou querer estar num canto onde está uma pessoa vestida com a mesma, tá entendendo? E hoje as pessoas fazem questão de fazer isso, né? De estarem juntos, as meninas estarem com os cabelos tudo igual, né? Todo mundo tatuado, todo mundo. É tudo muito. Como é que se diz? É um exército. Agora é interessante, porque as pessoas tentam fugir do padrão e acabam se padronizando. O padrão é porque o padrão está pré-estabelecido, né? E não percebe. Né? Então, assim, por trás disso, tem um pior de tudo, que é a alienação. Que é quando você fica alienado aquilo ali. Você se aliena naquela busca daquele padrão, e aí você esquece os valores, né, reais da vida, né? Que é você valorizar as coisas mais simples, né? Você valorizar olhar e ver um pôr do sol, sabe? Aquilo que envolve sentimento, né? É você acreditar na magia dos encantados, é você possibilitar... As pessoas dizem, quando eu às vezes eu vou sempre falar nas escolas sobre a cultura, sobre tal. Um dia desse eu fui falar lá numa outra escola daqui, sobre essas questões dos encantamentos, das visagens, né? E quando eu digo que já vi algumas coisas, fico encantado. Mas eu digo meu filho, porque hoje nós nem merecemos mais que os encantados apareçam. Porque eles vão aparecer para quem? Se a gente nem consegue enxergá-los, né? A gente enxerga quando a gente possibilita, quando a gente dá passagem a isso. Há muita luz, né? O brilho do celular às vezes não permite que o encantado chegue, né? A gente não abre a guarda, a gente está sempre se defendendo de alguma coisa. Tá entendendo? A gente está sempre atento e desconfiado, as pessoas desconfiam. É claro que a gente tem que desconfiar de tudo também. Só que não deve desconfiar das coisas que vão vindo como elementos de estagnar a nossa possibilidade de raciocínio, né? Que vem lá de cima forte, como é o sistema, né? Sim. Agora, você se desconfiar, você está num grupo de pessoas e vocês de repente vão fazer um acampamento na floresta e de repente
se envolver com toda aquela magia da floresta e sentir escutar o canto da Mãe da Lua, que é fantástico, quando ela canta na noite, é espetacular. E outros elementos que aparecem, a Caboclinha da Mata que assoveia, né? O Pai da Mata, que os anicetos, quando falam, é vivo, porque os anicetos eles têm um respeito tão grande por esses elementos, que eu lembro que uma vez numa viagem de avião, vindo com eles para cá, para o Cariri, não foi nem se foi... Não, acho que alguém que estava com eles. Eu não eu vivenciei outras coisas com outros grupos. Essa dos anicetos foi especificamente um amigo meu que vinha com eles, e quando o avião vai chegando aqui, baixando, que passa por cima da Chapada, um dos mestres disse, será onde é que ele está? Aí eles já sabem de quem é que ele está falando, que é do Pai da Mata. Né? Então eles têm... Coisa aí mais o mestre incrível. Antônio fazia a zoada que o Pai da Mata faz, da boca, eles davam, né, sons aos animais. Se a gente pudesse trazer tudo isso pra cá, pra essa mesa, pra que as pessoas conheçam. O João vai nos ajudar. Isso é incrível, porque eu acho que esse ambiente é pra isso, sabe? Pra gente trazer. A gente já não se expõe às rezas. Eu, por exemplo, às vezes, tem uma mulher que reza ali pertinho, mora ali no Gesso. Eu digo, mulher, de vez em quando tu vai lá na secretaria que a gente tá precisando de reza. Ela, eu posso passar um ramo hoje? Pode. Aí a gente senta lá e é uma energia maravilhosa, sabe? Você ir lá pra Zulene Galdino e passar um pedaço com ela lá e conversar e brincar e depois pedir pra ela rezar em você, maravilhoso, tá entendendo? É uma energia... E quantas pessoas não conhecem isso, essas experiências, Eu tenho uma tia, também já fez a passagem dela recentemente agora, Dona Liu. Conheci demais. Dona Liu, minha tia, irmã da minha mãe, e ela rezava demais. Ela já rezou em mim. Rezou em mim também uma vez, até uma história interessante. Eu estava na catedral, morava lá, do Edmilson, na época era padre Edmilson, né? E ele disse, Aldísio, estou com um cobreiro horrível, né? Como é que eu faço aqui? Só me disseram que só cura com reza. Tem a medicação, aí eu mas disse, tem a reza. é verdade, ele disse, mas aí eu sou padre e se eu rezar, será que vai ficar bom? Não, tem que ser outra reza. Rezadeira. Uma benzedeira. E você conhece, eu digo, minha tia. Ele disse, vamos vá na casa dela que eu não estou aguentando mais de dor. Fomos na casa de tia Liu, Dona Liu, né? E ela veio, né? Acho que umas 4 vezes para rezar no cobreiro do padre Edmilson, hoje do Edmilson, não é? Para dizer que há essa relação muito bonita entre a espiritualidade popular, a religiosidade popular e também essa religião oficial, né, mais crença, institucional. Crê, né? A sua crença que é o grande... A revolução está na sua crença. E Deus fala tanto pela voz dos simples, né? Pela simplicidade do cotidiano. Certeza, então, por que não crer nisso? Né? Né? Então, assim, essa coisa ela precisa vir à tona para poder essas novas gerações não ficarem tão robotizadas, tá entendendo? Porque a intenção é essa. Cada dia que passa... o microfone, João, aqui um pouquinho mais. Cada dia que passa, essas coisas vão ficando mais distantes e essas crianças elas vão ficando mais tá surgindo... Hoje em dia você conversa com uma mãe que revela, meu filho é isso, tem uma doença, autismo, não sei o quê. Tudo isso, eu acho que é fruto justamente dessa possibilidade, né, de você encarar as coisas com mais naturalidade, porque tudo hoje é muito científico, tá entendendo? Tudo é muito hoje, tem um nome pré-estabelecido e tem um remédio, né, um remédio que passa por um processo, né, porque você... farmacológico. Você sabe que as grandes empresas, que é até contraditório isso, mas é um fato, né? As grandes empresas que estão aí nas farmácias são as mesmas dos agrotóxicos, né? Eles te envenenam com agrotóxico para depois tu correr para a farmácia comprar um remédio para te curar. Então, assim, é uma máfia escancarada. Você tá no meio desse grande fogo ciclo cruzado e você não sabe como sair, né? E qual é a solução para isso? É a arte. É a arte que vai te dar essa possibilidade de você fazer essa avaliação, essa leitura de mundo, que seja uma leitura que você possa ler sem, de repente, estar recebendo uma informação maciça que te aliene, que te impossibilite de tu olhar até de lado. O que eu acho interessante na tua fala, João, é essa possibilidade que você coloca de dialogar, da cultura dialogar com a ciência. Por que não? Ora mais, há uma benfeitoria também
não é, de alguns medicamentos que são necessários para tratamentos e são imprescindíveis, indispensáveis, mas por que anular, por exemplo, as meizinhas, né? Sim. Por que anular, né, essa tradição popular? Aliar uma coisa à outra. Então vamos permitir Pois que nós- elas dialoguem, A gente né? tem, agora vamos ter agora em julho, o Encontro dos Povos da Chapada. Ele acontece todo ano. Na pandemia não aconteceu. Sim. Mas ele acontece. É um encontro que vem bruxos, bruxas, mesinheiros, rezadeiros, parteiros, benzedeiros de todo canto, e se reúne aqui em cima da serra, em Exu, em cima da Chapada, num sítio, dentro da mata, as pessoas se acampam. Aí lá tem todo dia, tem uma programação mística de rezas, de formação. É incrível, porque você vê aquelas... Tem um encontro que eles fazem debaixo de uma árvore milenar que tem lá, que senta-se todo mundo e tem um cajado ancestral que vai passando de mão em mão, e aquelas pessoas que recebem aquele cajado vão falar de suas experiências de vida, né, das suas curas, das suas... Tá entendendo? É incrível. E acontece aqui, e vem mais gente de fora do que a gente daqui participa. Porque vem gente, inclusive vem gente em Romaria a pé, de longe se junta gente, não, vem lá da Bahia, um grupo de pesquisadores se juntam e vem fazendo uma pesquisa e vem caminhando e vem passando pelas comunidades até chegar lá, aqui em cima da serra. É um encontro fantástico. E a gente nem toma conhecimento, porque eles não se interessam, eles não fazem questão de divulgar em mídia, porque para eles, quando se divulga em mídia, já cria uma coisa diferenciada, porque a mídia ela te cobra, ela divulga, mas ela te cobra também. Então, para não ter essas amarras que prendam e que, de repente, prejudiquem essa coisa da fruição maravilhosa do alto astral, eles preferem fazer caladinhos e a divulgação é feita boca a boca. E acontece e vem muita gente. É muita gente. Nós estamos passando, então, por um conflito, eu acho, né? Uma revolução entre a cultura popular, né, e essa cultura mais midiática, mais capitalista. Estamos vivendo, né? E é um conflito muito desigual, porque você tira pela própria exposição do Crato. Quem já foi à exposição do Crato, quem conhecia a exposição do Crato... Nós estamos justamente na época, né? Nós estamos na semana da Expo Crato. Né? E então, aí você vê estar hoje com em esse dia, povo todo aqui na cidade, nada melhor do que escutar João falando disso. É verdade. Esse conflito, ele acontece justamente também aqui no nosso torrão, como a gente diz, no nosso chão. O que é que a Expo Crato expõe do Crato? Né? Porque vem o agronegócio com os seus, né? E aí tem todo um aparato. Mas não é essencialmente do Crato. Acho que aqui nós temos pouquíssimos criadores que expõem lá dentro da exposição. Que são né? de fato do Crato. Os grandes shows milionários que vão aí, que a gente já descobriu agora, a máfia do superfaturamento, não está aqui presentes, né? O pivô do escândalo dos milhões e milhões vai estar aqui cantando aqui dentro da Expo Crato, né? Agora pergunte onde é que vai estar a tradição, onde é que vai estar os artistas populares da cidade. Não vai estar em canto nenhum, porque até o palco do Mestre Eloy não existe mais. E o palco sonoro da URC, que era um palco de resistência ali espremido no centro da exposição, com milhões de influências, que você subiu no palco e não conseguia nem se concentrar, porque tinha uma barraca aqui vizinho zoadenta, tinha um caba gritando ali para você cantar, não tinha um camarim para você chegar e nem trocar de roupa, nem beber. Sabe? De uma maneira precária que acontecia, mas que a gente fazia questão de estar lá, porque era um ato de resistência. Sim, com certeza. Não tem mais, não tem né? mais. Até o engenho e a casa de farinha funciona, mas funciona dentro de um equipamento que mais parece um galpão de uma fábrica qualquer, menos de um engenho e de uma casa de farinha. Não tem o clima, né? Olha, eu percebi isso muito, mas, depois que entrei ali. De fato, esse conflito ele é visível, está perto da gente. Esse conflito cultural, de uma cultura popular, né, de uma cultura que valoriza as raízes, e, por outro lado, de uma cultura mais comercial, mais capitalista, mais midiática. No entanto, quais os caminhos para a gente... Porque eu sei que a gente não vai superar esse conflito, mas quais os caminhos para que a gente veja mais fortalecida a cultura popular, não é? As raízes do nosso povo? Que caminho? Porque se o Estado deveria também, né, a sociedade de um modo geral, promover, né, essa realidade, você acaba dizendo para a gente que não promove. Porque hoje está tudo é terceirizado, né? Então, quem vai estar... querendo ocupar esses espaços, são justamente essas grandes empresas que gerem o agronegócio, que gerem, tá entendendo? Assim, a gente não tem essa possibilidade. Então, a questão cultural,
ela está viva porque ela é imbatível, ela vai estar ali, presente na cidade, né? A tradição vai estar presente. E tem muitas ideias de se fazer reviver, né, aquele cenário que era a exposição do Crato, que você via todas as expressões culturais. Não precisa, porque na verdade a arte ela e a cultura ela não precisa de grandes aparatos, não. Você em cima numa esquina do centro da cidade desse, numa manhã de plena exposição do Crato, ter um grupo se apresentando na Praça Siqueira Campos com dignidade, porque o problema é esse, né? Às vezes nem a dignidade tem, né? Porque vai vir de uma maneira mal cuidada, sabe? Porque eles têm tanta vontade, todo mundo, se você sai perguntando aos mestres qual é a importância maior que eles têm em apresentar o seu trabalho, eles vão dizer, durante a exposição do Crato. Porque foi uma coisa que foi criada por muito tempo, a vida toda essas expressões eram muito valorizadas, aquele palco do mestre Eloy ali era uma festa maravilhosa, onde você via tudo, violeiro, rabequeiro, tudo que você pudesse imaginar, né? E eles se sentem bem. E olha que nunca teve cachês exorbitantes, não. Né? Nunca teve cachês exorbitantes. Sempre vieram em troca do quê? Um transporte que trouxesse, uma merendinha, um pão com soja dentro, com carne moída e um refrigerante. Tá entendendo? Nunca teve mais nada do que isso. E às vezes o cachê não dava nem para dividir com os brincantes. Né? E eles vinham com o maior prazer. Agora, aí em contrapartida, vai se criando o quê? Um outro palco suntuoso, classista, né? Que segrega, que bota aqui tem os camarins. Chega a ser constrangedor. Não é camarim, não, como é que chama? Os camarotes. Aí tem a primeira classe, a segunda classe. Menino, isso é muito segregador. Ô, João, não chega a ser constrangedor, eu acho porque que levar o nome levar o nome do Crato para um evento tão grandioso, não é, de nível assim nacional, e ao mesmo tempo não ser uma vitrine hoje para aquilo que o Crato tem de melhor. Pois é, quando eu vejo as propagandas... Porque você sendo daqui, vou te chamar assim, você sendo do Crato, não sente de certo modo, não se sente constrangido? Eu me sinto quando eu vejo a programação sendo cantada, gritada nas mídias, que eu vejo quais são as atrações, eu digo, meu Deus do céu, quem te viu, quem te vê, Crato, né? Uma cidade que tem uma história incrível, a Confederação do Equador, Bárbara de Alencar, o Instituto Cultural do Cariri, heroicamente falando. Uma cidade que foi a primeira que teve uma rádio, como a Rádio Araripe, que foi pioneira do estado todo. Uma cidade que aqui foi pioneira em tudo, esse Crato, né? Porque era que Luiz Gonzaga tinha aqui como berço dele, porque foi aqui onde ele começou a entender que era a importância do trabalho dele, tá entendendo? Porque é que, né, Cega Aderaldo, tantos personagens. Quando eu cheguei aqui foi a primeira coisa que eu ouvi, o Crato é um berço cultural. Quando eu fui procurar uma aula de teatro, não encontrei. Pois é, não tem mais, porque não tem Valdemar Garcia, ninguém sabe mais quem foi, tá entendendo? Tudo isso acabou, né? Tudo isso acabou. Como é, não sei o que, do Porvir, que foi o primeiro grupo de teatro do Crato no começo do século passado, né? É incrível que tudo já teve dessa cidade e não tem mais nada. E a minha preocupação, sabe qual é também, João? Às vezes fica o espírito nostálgico, né? De dizer, as pessoas adoram, né? Já fizemos isso. Eu não faço louvor a isso, não, né? Sabe? Já fomos isso, já tivemos isso. Reconhecer o passado é importante, fazer memória, mais ainda. Agora, ter uma visão crítica, não iludida da realidade, para tentar transformá-la, é o mais interessante. Eu acho que existe, por exemplo, esse ano mesmo a gente estava conversando lá na Secretaria de Cultura sobre a possibilidade de, não mais para esse ano, porque esse ano está muito confusa essa história dessa Expo Crato, inclusive porque a gente ainda não superou uma pandemia, ainda temos problemas, mas para o próximo ano se pensar num formato, né, em que a gente pudesse trabalhar o ano todo para poder, quando chegar nessa época, a gente ter uma expressão da cultura cratense. De verdade, né? Com dignidade, com todo certeza. Mundo recebendo o seu cachê, com todo mundo recebendo, sabe? Que é o mínimo que se pode ter. Né? A gente vê agora uma inauguração de um espaço como o Centro Cultural do Cariri, que vai ser talvez o mais moderno, dizem que é da centro, né? Que coisa maravilhosa. Mas a gente vai ter que, como é que a gente vai gerir
tem que ter uma discussão muito, muito séria sobre a questão da gestão desse equipamento, né? Para que não seja uma gestão que venha também de cima para baixo impor, né? Que a gente sabe que essa não é a política, por exemplo, até da Secretaria de Cultura do Estado, do PIUBA, a gente sabe que não é essa a política deles, mas a gente sabe que os políticos passam, né? E a gente não sabe quem vai vir. Né? Então a gente tem que ter uma programação, como é que se diria? Uma política cultural que sobreviva a qualquer tempestade e que ela possa estar ali implementada e que ela aconteça apesar de você, né? Como diz a música. Sim. Né? Então vamos ter que pensar muito seriamente nisso. Né? É outro elemento que você cita agora, outro instrumento, né? Que é o Centro Cultural do Cariri. Que, na verdade, é uma bênção para o Crato, é um coroamento também, né? Já ia falar é algo muito bom, mas, de fato, que já deve nos colocar nesse estado de alerta, não é? Para o que, de fato, vai ser promovido, né? Qual o espaço que o Cariri vai ter no seu Centro Cultural, entende? Quais são as pessoas também que devem frequentar esse lugar? E, assim, esse aí é onde está a nossa parte de fazer. A gente tem que... Né, nesse momento a gente tem que mostrar a nossa cara e a nossa força. Onde é que nós queremos estar inseridos nesse contexto? Né? O que é que a gente vai propor, né, para esse equipamento? Né? Esse equipamento tão importante, tão transformador, tão gratificante, a gente está recebendo ele. Então, acho que esse é o momento de se juntar. A gente também, o pessoal fala, mas os artistas não se organizam, não se juntam. Não é fácil. No cotidiano conturbado como a gente vive hoje em dia. E ainda mais após pandemia, do jeito que está, né? A dificuldade que está. E sempre pós não, né? Que a gente ainda está no meio. Pois é, e assim, mesmo antes, o universo nunca conspirou muito a favor, não. A gente vinha de uma ditadura militar que era perversa, de perseguição, tá entendendo? Quando se começou um processo de redemocratização do país, aí vem... o que nós estamos passando agora. Nós não temos mais Ministério da Cultura, nós não temos mais, os equipamentos foram fechados, os museus foram queimados, as bibliotecas foram... Tudo isso é fruto dessa coisa que está aí, uma energia ruim, sabe? De atraso. E a identidade do povo vai se perdendo, né? Vai se perdendo porque, de fato, a cultura, ela forma, né? E ela garante essa identidade de um povo, porque não permite que ele se perca por outros caminhos. Não é? Mas qual é o sonho mesmo, assim, desse centro cultural? Qual é o sonho desse centro cultural para as pessoas? E até a tua expectativa, João, também. Não, eu acredito que que a gente vai ter que fazer um esforço, né, coletivo, né, para poder estarmos no momento de planejamento das atividades desse centro. Ele tem milhões de possibilidades, porque ele tem um teatro bem equipado, já imagino. Ele vai ter escola de formação, ele vai ter... Tudo tem pista, não sei de quê, tem bosques lá por dentro, tem, sabe? Todas as linguagens vão estar lá representadas do teatro, música. Né? Da música, da dança, das artes visuais, das artes plásticas, tudo, né? Das artes gráficas. Então vamos estar todos contemplados. Então, isso já é o panorama. Então, é ocupar esses espaços. Sim. Tanto os artistas quanto a população. E ocupar. E a população para estar lá, para essa questão do pertencimento, se envolver. É meu, eu quero, e é importante. A importância da cultura para todos. Eu ontem vi um debate muito interessante, que estava tendo na televisão, sobre a virada cultural em São Paulo, que foi esse ano, mesmo com toda a loucura que nós estamos vivendo, com pandemia, mas foi... revolucionário, porque eles conseguiram colocar em diversos locais de São Paulo palcos com o mesmo equipamento que estava lá na parte mais sofisticada, mas lá na periferia tinha um palco completo, sabe? E a comunidade participando, levando sua cadeira para sentar e assistir. É esse espírito que a gente tem que começar a invadir, né? Ruas, becos e periferias. Aí, como diz a música, invadindo ruas, becos e periferias, viadutos, bares. É esse espírito, né? Esse espírito é que tem que ter o Centro Cultural do Cariri, né? De que a gente possa levar, não só lá para dentro, para as pessoas irem lá para dentro, mas ele sair lá de dentro e ir lá para a zona rural, ir lá para o Engenho da Serra, ir lá para o Baixio,
e fazer. Porque nós temos os pontos de cultura que estão sendo formados na cidade, temos diversos pontos de cultura que está aí lá no centro, lá no Baixio das Palmeiras. Com tem, certeza. Não sei, E as pessoas têm que ficar atentas a essas programações. Esses pontos de cultura tem que ser pontos de cultura e luz, né? Para que as pessoas sejam atraídas para ir para lá e participarem. Né? Mas agora aqui na Expocrato, a gente vai ter... por exemplo, porque o senhor falou do palco da Urca, do palco do Mestre Eloy. Vai ter, né? Não, eu tive conversando... ontem eu encontrei com uma pessoa de dentro da Urca e a gente perguntou, ele disse que existe uma possibilidade de que aquela casa que tem ali, que era do Corpo de Bombeiros, que é da universidade, ali ser um ponto de atividades culturais da universidade. Que aí pode acontecer alguns espetáculos. Tomara que todo mundo se encante por essa ideia. Que pode ter alguns espetáculos. O palco do Mestre Eloy, depois que o Mestre Eloy morreu, que tinha uma fundação que... ele se desarticulou bastante, né? Porque os próprios filhos dele não conseguiram dar... Porque findou ficando uma associação de família e não da cultura dos mestres, né? Então, os mestres já não eram... não tinha um conselho de mestres que pudesse opinar. Com certeza. A gente quer isso, quer aquilo outro. Né? Então, essa ausência... enfraqueceu. O palco Mestre Eloy, né? Mas a gente acredita que nessa nova conjuntura difícil, mas que está acontecendo, nós temos a Vila da Música, que é um equipamento, né? Nós temos aqui o Raquel de Queiroz, que vai estar sendo... Tem muitas crianças do Pequeno Príncipe que estudam na Vila da Música. Agora é do Estado, é um equipamento do Estado, que quer queira, quer não queira, tem uma força maior né? E assim, a própria Secretaria de Cultura do município, que está tendo que finalmente está começando... Né, a criar uma forma de secretaria de cultura do município, com política de editais, mesmo com dificuldade, mas está acontecendo. Eu acho que é um formato que está começando a se... Né, Você está colocando esperança no nosso coração de forma bem concreta, isso é bom. Não é porque começa a citar equipamentos, né, como a Vila da Música, como o Teatro Raquel de Queiroz, como os pontos de cultura, como o Centro Cultural do Cariri, aqui dentro do Crato, que nos fazem recordar essa identidade que fez com que Luísa conhecesse o Crato logo como sendo um berço da cultura, né? Foi então, a primeira coisa que eu escutei. Você está colocando muita luz, isso é muito bom. A gente a gente nunca deixou de ser otimista e de acreditar nesse Crato, né? Nesse Cariri principalmente, né? Nós somos a gente sempre acredita. E é um potencial, porque nós somos o centro do Nordeste, nós temos o maior agrupamento de tradição. E nós temos um movimento contemporâneo de música contemporânea, de expressões de periferia, de hip hop, sabe, Batalha de Cristo, que tem uma Batalha de Cristo muito maravilhosa. Essas coisas que acontecem aqui, de contemporâneas, né, que estão aqui revolucionando, está vivo são coisas que acontecem simultaneamente no mundo inteiro, né, que é um fortalecimento. E isso é muito bom. Né? Essa Batalha de Cristo que o senhor diz é da Cristo Rei? Da praça? Que é um grupo essa batalha é uma batalha de rimas, na verdade. Sim, batalha de rap, Então, esses movimentos, eles são ótimos. Nós temos equipamentos, por exemplo, nós temos grupos muito bons de teatro aqui na cidade. Nós temos, por exemplo, que fazem, inclusive, um trabalho de formação incrível, né? Como a Casa Ninho, né? Que está agora com um espetáculo maravilhoso, né? Que consegue sobreviver, que eu acho... resistência, né? Grande, resistência. Porque conseguir pagar um aluguel de um prédio e pagar água, luz e tal, com teatro aqui no Crato, onde as pessoas... Kelliane Maia, ela tem o Varanda das Artes. A Varanda das Artes, tudo são pontos de cultura, né? Então, esses pontos de cultura são pontos de luz, que dá para você essa é a esperança, visualizar, né? Que temos esperança, que nós... E essa esperança, ela está viva aqui, agora, com toda essa defasagem, mas ela está viva. Isso é importante. Ela pode ascender de uma hora... Reconhecemos muito, né, o passado, sabemos fazer memória, mas nós queremos, sim, um presente diferente para termos um futuro bem melhor. Com certeza. E a gente pensa, porque assim, é importantíssimo, quando a gente vê, assim, eu vou nas escolas, e quando eu vejo as crianças se interessarem
por Sem histórias, preço, né? A gente brinca com eles, eles se empolgam, né? É um gancho, né? Sensacional, Imagina. né? Para você acreditar que as coisas podem, sabe? E cria um olhar diferente nas É, crianças. elas são, sabe? E as crianças, elas estão abertas para isso, né? As crianças, elas ainda não conseguiram, mesmo com toda essa... Mesmo você vendo hoje uma criança de braço, já com o celular aqui, ligado, e quando quer chorar, liga o celular e bota na frente e não para de chorar. Né? A gente acha isso meio que absurdo, mas que como é que a gente vai peitar isso? Né? A gente vai peitar isso, que ao invés do celular, um fantoche, um teatro de bonecos, né? Uma coisa que você possa mostrar que as coisas estão bem mais próximas do que uma coisa que está numa tela que está sendo... Não sabe nem onde é que está sendo gerado isso, né? Então, é isso que a gente precisa, né? Precisa botar a nossa alma, né? O nosso amor, o nosso compromisso, né? Enquanto educadores, enquanto artistas. Mas é difícil. A gente falava disso com o Felipe do Acordeon aqui em um episódio que a gente recebeu ele aqui. A gente falava sobre essa dificuldade. No mês de junho, né? No mês passado. Sim. A gente ainda falava sobre a dificuldade desses artistas de se manterem até no período de pandemia também, né? Porque foi muito complicado, tiveram que fazer cotas, assim, para realmente sobreviver. Foi terrível, né? Foi terrível. Quem vivia da noite, a gente teve que, sabe? Ainda bem que teve a Lei Aldir Blanc, que deu uma força muito grande, né? Infelizmente... Está aí ainda a polêmica dessa lei, da segunda parte da lei, da Paulo Gustavo, né? Sim. Que foi vetada, mas pode ser que o veto seja... Ninguém sabe como é que... Mas essa Lei Aldir Blanc, se não tivesse essa Lei Aldir Blanc, eu não sei o que teria sido, não. E olha que muita gente não teve acesso ainda também, né? E que nem tomou conhecimento, né? É verdade. Porque não é fácil, não foi fácil. Ô, João, e fala um pouquinho também sobre as tuas vivências. A cultura foi te construindo ao ponto de você ser esse ser de luz que você é hoje, com essa energia tão boa, que dá vontade de ficar só escutando, né? E pairar. E olha, aprende, né? viu? Pairar, eu tô aprendendo muita coisa aqui. A gente tá trocando ideias, né? E aí, que experiências, assim você diz, e que referências foram marcantes para você? Já estou à Feira do Crato, mas assim, olha, eu já passei por tanto canto, mas essa Feira do Crato eu não tive. Essa experiência aqui também ela foi marcante para mim. Essa história vivida, ela me ensinou muito. O que a vida te ensinou e te ensina ainda hoje? Eu acho que a própria vida, né, a vivência, o cotidiano, é você se deixar levar por esse encanto que é a vida, né? Por exemplo, eu aqui, passado a grande parte da minha... Quando eu resolvi dizer, não, eu vou ficar no Crato, porque aqui é o meu lugar... Eu não vou estar sonhando em ser cantar no Madison Square Garden de Nova York, tá entendendo? Sonhando em ser uma estrela, quando eu posso estar lá no Crato, cantando no meio da feira e tendo o mesmo prazer. Ou talvez até mais, porque eu não vou estar amarrado a nenhum esquema. Né? Então, assim, para mim ficar aqui, né, ter me embrenhado nessa mata, ter tomado banho no tanque, subia pro tanque quase todo dia de madrugada, ficava o dia lá roendo macaúba, comendo banana, conversando com a Amélia e indo lá pro Padre Ágio, tá entendendo? Isso para mim foi um aprendizado muito grande, né? Porque era andando dentro das brenhas, convivendo com os elementais da natureza, escutando os curumins, as mães d'águas, tudo isso a gente conviveu, né? Então isso foi muito importante. Aí, a passar isso, eu tive contatos com pessoas muito importantes. O Grupo Cearense de Ópera, que foi uma intenção de montar uma ópera popular, contando a história do Ceará a partir do filho de Iracema, né, com o Guerreiro Branco, né, e que eu fui convidado para participar desse... E aí tive aulas com mestres do canto da ópera, Paulo Abel do Nascimento, que era o único homem soprano do Ceará que morava em Paris, que era o Castrati, que tem uma participação linda quando vocês assistirem Ligações Perigosas, que vocês verem um cantor Castrati cantando com voz de mulher. Aquilo ali é o Paulo Abel do Nascimento, que é um cara do Ceará que fez muito sucesso cantando lá na França, e ele o sonho dele era montar essa ópera cearense, contando a história do Ceará em 7 episódios, e eu tive o prazer de ser do elenco dessa ópera. Não conseguimos montar, porque ele, infelizmente, foi na época que a AIDS veio e devastou muita gente, e ele foi um dos que foram.
E a gente não conseguiu montar essa ópera. Mas ainda hoje ela está viva, né? E ainda hoje, quando eu estou no Maracatu, o Inuerê, ou estou no Maracatu Nação Iracema de Fortaleza, que eu participo de ambos, que eu tenho a oportunidade, eu canto algumas loas que eram dessa ópera, né? Que é um trabalho lindíssimo. Nos convide, queremos ouvir. Eu posso ir mais adiante? Claro. Canta um trechinho assim, algo pra gente, né? Deixa a gente também entusiasmado. Não, assim, aqui, eu no Inuerê, é um maracatu daqui do Crato, que foi a gente que criou, né? Porque eu lembro que eu era criança e nos desfiles, que o carnaval do Crato já foi depois do de Olinda e Recife, era o maior que tinha por aqui. Era um carnaval que vinha os trens lotados de Fortaleza, as pessoas penduradas para o carnaval do Crato. Porque nós tínhamos um carnaval efervescente na Praça da Sé, com trios elétricos, com desfile de escola de samba, com tudo que você puder imaginar. E eu lembro que tinha uma escola de samba que saía aqui, já das antigas, que era a escola de samba, e que saía algumas baianas com a cara pintada de preto, que já era referência dando os maracatus, né? Tanto os maracatus cearenses como os pernambucanos. E o Crato tem registro de maracatus dos anos 50, né? E aí com essa minha experiência que eu tive em Fortaleza, com os maracatus, de vivenciar os maracatus, Juca do Balaio, as grandes personalidades do maracatu, Descartes Gadelha. Então, a gente começou a criar um maracatu lá no Carrapato, que é uma comunidade aqui na beira do rio, e que a gente começou a trabalhar com eles lá a partir de limpar o rio, cuidar do rio, tirar do rio o lixo e transformar o lixo em tambores de maracatu. Olha. E aí as criancinhas que hoje estão todos na universidade, alguns já se formaram, começaram lá deste tamanhozinho e hoje estão todos aí tocando no maracatu. E eu faço parte ainda hoje do maracatu, sou a rainha do maracatu, a gente desfila aí nos eventos da cidade, né? E em Fortaleza eu sou o puxador da loa do Nação Iracema. Agora, assim, se tiver à vontade, se quiser aí, pode... Escolha a música, né? Se quiser, é o seu pode... coração dizendo, eu vou presentear esses meninos, os nossos amigos que estão nos acompanhando agora pelo YouTube, o nosso canal, no Se sentir à vontade, pode soltar a voz, porque aqui é um espaço eu tão... acho ótimo, eu tô meio fanhoso, porque eu eu fui meio... Eu peguei um pouco dessa gripe horrorosa que rolou por aí, e eu não me livrei dela, né? E tô ainda meio... Engraçado, olha, eu vou não amanhã percebi. cantar, mas assim, é tão mágico o palco que eu já fiz um show sábado, pior do que o que estou hoje, e o show foi maravilhoso. Ninguém notou nada. Nem tenho dúvida disso. É isso que eu tava falando, eu não notei nada de rouquidão, não notei nada. Aí a gente consegue, porque o palco tem essa magia. Quando você sobe no palco, eu acho que todos os deuses, sabe, te iluminam, sabe? É verdade. Todos do teatro. Incrível. Mas qual é e o nervosismo deve ser igual também, né? A música que mais te marca, você vai pro palco, vai cantar e ali essa música diz assim, não, minha alma vai completamente aqui. Eu escutei algumas já, mas tem uma que é sua, você diz, essa música, ela me leva para outros lugares. Eu acho que assim, não tem, acho que talvez nem tenha uma específica, porque assim, a gente tá sempre... A gente bem tá envolvido, sempre, né? E outra, a gente tá sempre Eu gosto muito da obra de Abdoral Jamacaru. É tanto que esse meu último show que eu estou montando agora para fazer, inclusive na Mostra Sesc em agosto, que vai ser lá no Centro Cultural do Cariri, que chama-se Candente, é basicamente, quase todas as canções são de Abdoral Jamacaru. Eu tenho uma admiração muito grande pela obra dele, por ele ser esse ser que fala do Crato, a história do Crato, o sentimento está na melodia de Abdoral. Sem muito compromisso com nada. Porque Abdoral é aquela pessoa desprovida de qualquer vaidade, de qualquer sentimento de capital, de tal. Ele é aquela pessoa que tem como... É um missionário, como todo artista devia ser. Um andarilho, né? Um missionário da arte, sem se preocupar com os honorários, nem em ser uma estrela, em ser uma pessoa blindada, né? Como é a tônica da mídia, da indústria cultural hoje, né? Blindar os artistas para que eles não falem muita coisa, porque eles talvez nem tenham muito o que falar. Ou então, quando tem que falar besteira, como é o Barmantalho tem que falar nos shows dela, né? Eita. Então, assim, eu não tenho essa música, eu acho que toda música ela te emociona. No momento que você vai interpretar, ela é emocionante, né? Então, assim, não tem uma música específica que emocione. E, assim, eu não sei se eu cantar... Eu tenho medo de cantar e não sair lá. Não, é só um trechinho, só para deixar a gente assim com água na boca de ouvir mais. O maracatu
daqui, o Inuerê, Ah. eu fiz a primeira loa que eu fiz para ele, foi em cima de um trabalho que a gente fez quando a gente estava mapeando as comunidades quilombolas do Cariri. Uhum. Eu e o Grunec, né? Eu junto com o Grunec. Eu era da Rede de Educação, sou da Rede de Educação Cidadã, e junto com o Grunec, a Carta Diocesana, a gente saiu desbravando esse sertão. E nós descobrimos, lá em Salitre, uma comunidade, né, a Lagoa dos Crioulos, com outras comunidades ao redor, que eram comunidades Eita, quilombolas. Jefferson fala muito dessa. Sim, né? Então a gente Salitre. fez muito, De a gente, Salitre. inclusive a festa do 13 de maio que a gente criou lá, é uma história longa que eu não posso nem contar aqui, que é uma história maravilhosa, mística completamente. Por que foi que surgiu esse 13 de maio lá? Foi a partir de uma história muito louca, muito mística, ligada mesmo à espiritualidade. Né? E aí a gente criou uma loa contando essa história dessa lenda desse boi crioulo, né? Que é lá chama-se, a comunidade chama-se Lagoa dos Crioulos. E aí a gente fez uma loa para o Maracatu e Inuerê, que ainda hoje é a loa que em todo desfile a gente canta. Né? Eu já nem canto mais, né? Eles que já cantam. Ah, né? sim. Que é uma, Já foi passado aí, o bastão. Já é a história do maracatu. Já é a loa que apresenta o maracatu. Sim. Né? Que é a lenda do boi crioulo. Né? Que fala dessa história, dessa lagoa encantada. Sim. Né? Que ela é mais ou menos assim. Eu vou ver se eu consigo dar um ritmo aqui, senão eu não consigo cantar. No meio desta lagoa tem uma pedra encantada que a mãe d'água faz morada na profundeza das águas. Boi crioulo desgarrou-se dos tropeiros viajantes, desceu a chapada verde com um vaqueiro ao seu alcance. Atraídos por um canto de beleza estonteante, boi crioulo iluminado e o vaqueiro alucinante. Atraídos por um canto de beleza estonteante, boi crioulo embriagado e o vaqueiro alucinante. Embrenharam-se nas águas da lagoa verdejante, espalhando pelas margens um perfume e um quebranto. Boi crioulo iluminado, na pedra encantada reina, e a mãe d'água penteia seus cabelos com um canto. Oh, 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 Incrível, Paulo. Não, merece. Incrível. É uma história, e essa história foi verídica, né? Ela aconteceu, e aconteceu toda essa história, e hoje em dia essa lagoa existe, né? Existe toda essa história, e tem toda uma mística em torno dessa lenda, né? E são coisas verdadeiras, né? Causa deleite, né? De ficar assim, dá vontade. Raoni tranca a porta e vai ficar com a gente aqui um tempão, né? Mas então. Essa interferência aí que eu não desliguei. Não tem nada não, deixa tocar, né? Espera, porque ele é nosso, né? Ele tá com a gente aqui. Não é? Raoni vai fechar a porta ali, tá com a gente a semana toda agora. Não, mas João, pra dizer que é bom demais te ouvir, rapaz. É muito agradável, né? Agradeço. Muito agradável ficar assim na tua presença, ter esses momentos, essas conversas. É muito engrandecedor. Se quiser, pode até... E o certo é sabermos que aqui é só o começo. Que você vai vir tantas outras vezes, você quiser, para essa calçada virtual. Eu acho que essa iniciativa é muito louvável, né? E eu acho que quanto mais contadores de história estejam nessa calçada... Você vai nos ajudar, né, a trazê-los, né? Melhor, por favor. Né? Porque a gente pode... Porque toda história, né? Toda história que se conta tem verdade dentro, né? A história que e todo mundo tem história, a música, né? Também. E aí é muito importante
É importante porque remete, inclusive, né, os adjuntos que aconteciam antigamente de desbolha de feijão, de milho, né, que as pessoas faziam nos alpendres para contar histórias de Trancoso. Pronto, né? Parece a gente aqui conversando. Eu e a Aldir, a gente costuma dizer, Pois é, dizer justamente a gente isso. tem que criar esses climas né, de contação de história, de troca, Sim. né, porque, Experiência mesmo. Porque até quando a gente vai falar com as crianças sobre isso, eles também contam histórias. Quando a gente começa a falar em alguma coisa, Já aí se eles querem lembram, contar né? experiências deles, né? Verdade. Coisas que eles passaram. Engraçado. Né? Isso é muito interessante. E o CBPcast é justamente esse ambiente em que justamente. as histórias, as inspirações, as Personalidades, vivências, elas se unem para a gente elevar a educação. Para a gente fazer esse louvor à educação que dialoga com a cultura, dialoga com a política, conversa também com a sociedade, com a economia. É isso aí. Tendo a educação como vértebra, né? Como sustentação. Então, esse espaço aqui também é seu, João. Para você vir quantas vezes você quiser. Convidadíssimo. E trazer também seus amigos, que agora também são nossos amigos, né? Porque essas conexões permitem com que a gente vá criando laços de afeto, de respeito, né? E de cumplicidade cultural. Sim. Isso aí. É importantíssimo esses espaços. Inclusive dentro da escola, né? Porque a revolução ela pode ser feita através dessa calçada, desse bate-papo. Né, desse bate-papo. É revolucionário. A partir do momento que esses podcasts vão estar disponíveis para audição, para... E olha que já estamos em todo canto, né, Luísa? Nossa, a gente está em todo canto mesmo. Instagram, Facebook, todo mundo que quiser aí entrar para procurar a gente. Tudo é lançado no Instagram. Todos os nossos cronogramas, tudo. De pessoas que vão vir aqui, convidados, enfim. Tudo. As pessoas estão por dentro pelo Instagram. Pois é, então é uma oportunidade. Né? Nós temos muita coisa para ser contada, né? Assim, muita história para ser contada que foi omitida, que foi, né? E essas pessoas estão aí, né? E tem pessoas, inclusive, assim, o universo é tão vasto, né? Que a gente não tem nem noção de quantos milhões de mestres estão no anonimato aí por essas zonas rurais aqui desse Cariri encantado, sabe? Com certeza. Tem milhões. Nesse mapeamento de comunidades quilombolas, a gente encontrou uma imensidão de pessoas que já tinham brincado bastante e que não brincavam mais, porque não se sentiam-se mais atraídos pela brincadeira, né? Porque nós estamos realmente num sistema que é resistência, sabe? Você só brinca se você for um ser resistente, né? Porque não tem nada propicia a brincadeira, porque tudo virou uma coisa muito séria, no sentido, sério quando eu falo, no sentido de alienar, de te fazer medo, de te causar pânico, né? De você viver desconfiado e cabreiro, de você viver sobressaltado, né? De você não ter mais, né, aquela possibilidade de andar livremente pelas quebradas. A leveza, né? A leveza, né? Deixar com que o vento nos leve, né? Porque o vento só movimenta o que é leve mesmo. Então, permitir que essa leveza, que essas relações culturais, essas vivências, elas propiciam pra gente. Eu sinto muito falta disso também, né? A gente ter uma vida mais leve. Às vezes a vida ela tá tão pesada, com tanta cobrança, com tanta exigência, com tanto olhar, né? Que você acaba às vezes policiado, né? Assim, tem um policiamento que como é que chama? A patrulha ideológica. É isso mesmo. Que sempre existiu nos regimes militares, mas que elas continuam camufladas nesse sistema capitalista opressor, né? Competitivo que está aí. Né? É isso. Sim. E você, de casa, se você quiser ouvir a gente, nossos outros episódios, a gente está nos aplicativos de streaming, no Deezer, no Spotify, no Google Podcast. Tem aí muito conteúdo já disponibilizado, né? Vai lavar roupa, por favor, escuta o CBPcast. Vai arrumar a casa, CBPcast, né? Vai pra academia, CBPcast, dá pra fazer, lavar o carro, conversar com os amigos. Só botar ali o fone, ó, tranquilo. É verdade. Ou então socializar o papo para todo mundo, é chamar verdade. uma tropa de amigos. Vamos escutar junto aqui. Vamos escutar junto e vamos discutir, vamos sugerir. Vamos verdade. Gostei disso aqui. O que é que eu posso contribuir, né? Inclusive, nessa questão de sugestão, o nosso Instagram tá aberto, o nosso WhatsApp também, vai passando aí na tela para vocês saberem qual é o número. E aí vocês vão É importantíssimo sugerir. É verdade. A sugestão ela é muito importante, seja ela qual for. E toda ela é necessária, e toda ela tem conteúdo, Com e toda certeza. ela
tem um direcionamento. É verdade, E toda isso ela é louvável, né? Aham. Com certeza. O CPP Cash é um caminho aberto. Todo mundo aqui construindo juntos, dando passos, e nós vamos longe, se Deus quiser. Tem ainda E muita coisa que tem. vai passar por essa mesa aqui, que as pessoas vão serem afetadas por essas pessoas, por esses convidados, por essas histórias. É verdade. E compartilha. Não é envia para um amigo, para uma amiga. Faz aquilo que João está dizendo. Vamos assistir juntos, vamos compartilhar o que você achou interessante, porque a vida ela tem sentido quando ela é compartilhada. Do contrário, ela se aliena, né, João? Ela fica difícil. A gente tem que estar aberto para aos afetos. É verdade. A afetividade é muito bom. É isso, gente. Esse foi o nosso episódio do CP Cash. Um dia marcante, esse 13 de julho, quando a gente traz a presença do nosso amigo querido aqui, João do Crato, João do Mundo. Cheio de cultura e muito cheio bom. também de inspirações para todos nós, não é, Nossa, Luísa? gratíssimo, felicíssimo em poder contribuir. A gente está aqui para isso. E volte. Faz parte da nossa missão. Nós Diz somos- que volta, João. Digo que volto. sim, Ah, nós somos ótimo. missionários. Essa missão ela é eterna e perene. Muito bom, muito bom. Gente, um abraço grande. Fiquem com Deus. Vamos continuar partilhando o bem por onde a gente estiver. E, claro, receberemos muito mais em troca. É isso aí. Tchau, gente.